Olá, eu hoje quero conversar a respeito do porquê muitos espíritas se preocupam tanto e ficam tão chocados quando nós debatemos política. Alguns espíritas usam como argumento um artigo escrito por Kardec naquele período quando ele estava iniciando todo o processo, toda a construção do espiritismo, da Sociedade Espírita de Paris, e ele escrevia artigos na Revista Espírita, e eu vou ler um trechinho desse artigo que todos esses espíritas usam como argumento, só para a gente se localizar. Só um trechinho. Também não vos deixeis cair nesta armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. E aí continua. Bem, eu sempre bato na tecla da contextualização. Nós precisamos entender qual era o cenário que vivia Kardec quando ele escreveu esse artigo. O cenário que Kardec vivia na França, em Paris, era um cenário de ditadura, né? Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão, tinha dado um golpe de Estado em 1851, que durou até 1870, e esse golpe de Estado, ele se autoproclamou imperador, né, Napoleão III, e também se autoproclamou protetor da Igreja Latina, católica. Então, imagine a delicadeza do cenário que Kardec estava falando com espíritos, mexendo com mediunidade, publicando artigos, fazendo reuniões públicas. Imaginem o cenário. Esse Napoleão III perseguiu operários, perseguiu sindicalistas. Foi um verdadeiro caos, né? Como é todo ditador, como é todo autoritário, todo governo de golpes, né? Todo governo golpista normalmente é um caos para a população. Então a situação era essa. Kardec estava vivendo numa ditadura, né? Um governo autoproclamado imperador, protetor e protetor da Igreja Latina. É óbvio que o bom senso dele, ele como uma pessoa extremamente equilibrada, com bastante bom senso, é óbvio que ele optou por não discutir política. O foco dele era esse estudo, o foco dele era... Ele sabia o risco que estava correndo. Aliás, todos sabiam, né? Como Kardec não era um homem político, não era um sindicalista, ele era um professor, ele optou em não discutir política para que esse trabalho dele, porque ele queria publicar suas obras, ele queria que esses livros tivessem alcance, ele queria que esse trabalho de anos, que foi a codificação do Espiritismo, tivesse resultados, né? Resultados positivos. E eu não o condeno, eu acho que nós nunca podemos condenar e julgar uma pessoa que está passando por uma situação que nós não estamos lá para saber, né? Nós não estávamos lá para saber o que se passava exatamente, qual foi as pressões que ele recebeu, né? Enfim, então eu trago isso para mais uma vez bater naquela tecla. Se nós não contextualizamos as coisas, nós não estamos estudando. Se nós entendermos as coisas assim soltas, simplesmente jogadas, porque tem um artigo que diz para não discutir política, então nenhum espírita mais na face da Terra discute política. Gente, por favor, né? Se a gente não aprender a encarar as coisas, nós nunca vamos crescer.
Nós nunca vamos atingir a maturidade espiritual, emocional, psíquica, nós nunca vamos. Nós vamos ficar eternamente assim, falando coisinhas picadas, né? Nós não podemos estudar nada ou argumentar nada sem tentar entender o que estava acontecendo naquele momento. Porque o que estava acontecendo naquele momento justifica essa postura dele para aquele momento, para aquele instante. Imagine se todos os centros espíritas de Paris, naquele instante, porque tinham muitos já, fossem perseguidos, se todos os médiuns fossem perseguidos, se o imperador cismasse que o próprio Kardec tinha que ser preso, né? Então, foi uma autodefesa, foi um gesto de defesa mesmo do movimento espírita e das pessoas que estavam se agregando naquele momento recente, né? Aquela coisa que estava nascendo. Então é isso. Nós, espíritas progressistas, também autoproclamados, né? Espíritas progressistas, nós discutimos muito política. Nós discutimos política o tempo todo, porque nós somos seres políticos. Nós somos espíritas, acreditamos e temos toda a convicção, né, esse nosso estilo de vida reencarnacionista, de comunicação com os mortos, né, com os desencarnados. Mas nós somos seres sociais, nós vivemos numa sociedade e nós precisamos discutir política, sim. Foi por não discutir política que esse presidente nominável foi eleito. Muitas pessoas, e aqueles que discutiam, aí, né, foram para a linha de frente. E aqueles, a grande maioria que fica em cima do muro, depois pulou para o lado errado do muro. Então eu sempre desconfio. A pessoa que vem pro meu lado com argumento, mas você pode falar de política, pode ter certeza que essa pessoa é de direita. De direita. Fala que não pode falar de política, na hora da eleição, pum, vota na direita. Sempre, sempre. É tipo, eu não sei, eu não consegui ainda encontrar algum caso que seja exceção. Sempre. Todos que dizem isso votam na direita. Então, não se pode falar da política, não se pode falar o ponto de vista de esquerda, então. Essa é a verdade. Porque essas pessoas votam sempre na direita. Né? Então, é muito estranho, muito desajeitado isso aí, muito sem nexo, na verdade, completamente irracional. Né? Nós somos seres políticos, nós estamos numa sociedade política, os destinos dessa sociedade são decididos por políticos, por decisões políticas, né, por políticos eleitos por essas pessoas que dizem que não pode falar de política. Mas era só o que faltava, né? Era só o que faltava. Aí dá nisso. A gente nesse circo dos horrores, né? Nem vou usar o termo circo, porque eu amo circo, né? Esse horror todo que tá aí, essa coisa pavorosa que não tem nem nome, né? Que dá vontade de dar gargalhada, dá vontade de chorar, tudo ao mesmo tempo. Nós estamos aí, né? Então, nós vamos falar de política, sim. Aqui nesse canal eu falo de política o tempo todo. O tempo todo. Porque espiritismo é uma questão política. Ser espírita, nessa época que Kardec enfrentou uma ditadura católica, né, que o imperador se autoproclamou o protetor da Igreja Latina, olha o risco que ele estava correndo. Foi um ato político dele. Ele disse, não, eu vou fazer isso. Só que ele não debatia a política, mas ele continuou fazendo, né? Ele continuou trabalhando, ele continuou fazendo as reuniões, ele continuou estudando, publicou os livros naquele momento, né? Porque ele publicou em 1865, o imperador foi até 1870. Era o auge. Ele viveu esse período do auge dessa repressão ditatorial.
Então, nós aqui, nós não vamos mais. Aqui nesse canal nem falo, né? Porque aqui meu canal, minhas regras. Aqui é o meu cantinho, aqui eu falo exatamente aquilo que eu quiser falar. E vou falar de política sempre, né? Mas nós precisamos quebrar essa hegemonia toda de não se pode falar, sabe? Fica aquela coisa em cima do muro e como eu disse antes, quando é para descer do muro, pulam para o lado errado, né? Como a gente sabe que aconteceu, né? A liderança espírita brasileira fez arminha com a mão e aqueles em volta, né? A grande maioria foi junto, pulou o muro, muitas vezes até disfarçando, até com um pouquinho de vergonha, né? Que bom, né? Que bom que as pessoas ainda conseguem sentir vergonha dessa coisa horrorosa que fizeram, né? Que é eleger essa criatura desqualificada, criminosa para presidente da República. Mas é isso, tá? Então, nós vamos falar de política? Sim, porque nossa vida é feita, é guiada e é moldada pela política. E nós precisamos falar muito, o tempo todo. Política partidária é outra coisa, tá? Eu tenho a minha política partidária, mas é outra coisa. Eu não vou ficar aqui levantando a minha estrelinha. Não vou ficar, não é isso. Mas nós vamos falar de política, sim. Ok? Até a próxima, viu? Fiquem bem. Tchau.